Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor Deus nos dá de podermos levantar, comer, vestir e ir trabalhar. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, a tua ajuda e o teu amparo. Oramos por aqueles que vão ficar em casa, nas suas atividades domésticas, aqueles que estão trabalhando, Senhor, no campo, na cidade, na escola, na área do trânsito ou na área da proteção, como os guardas, os vigilantes, que o Senhor Deus possa abençoá-los, Senhor. Venha abençoar aqueles que trabalham na área da saúde, os médicos, os enfermeiros. Estenda as tuas mãos, ó Deus, e vai abençoando de uma forma especial. Intercedemos uns pelos outros, porque o Senhor, ó Deus, abençoa o teu povo. E nós pedimos neste momento, manifeste a tua graça, manifeste a tua unção, manifeste o teu poder, manifeste a paz, manifeste a libertação, manifeste a cura, Senhor, em nome de Jesus, sobre estas vidas que estão assistindo este vídeo agora. Ó Deus, estenda as tuas mãos e dê força, e dê graça, e dê ânimo, pois só o Senhor pode abençoar, só o Senhor pode renovar, só o Senhor pode sarar, só o Senhor pode mudar o destino, Senhor. Neste momento também, fale conosco através da sua palavra santa e bendita, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Chegamos ao fim da carta de Tiago e nós vamos observar o último capítulo, que é o capítulo de número 5. Diz o texto sagrado: Eia, pois agora, vós ricos, chorai e prantear por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e as vossas ferrugens dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuindo, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevaste o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias
era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho o pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O capítulo 5 de Tiago também traz lições maravilhosas. E nós conseguimos aqui dividir este capítulo em 2 blocos. O primeiro bloco, a questão sobre a condenação dos ricos opressores. E o segundo bloco, conselhos gerais da fé cristã. O primeiro bloco, ele trabalha este assunto sobre os ricos. E aqui já existia homens que tinham uma posição muito elevada, e eles já usufruíam desse poder sobre os pobres, humilhando os pobres, maltratando os pobres, até mesmo fazendo alguns destes pobres trabalharem para eles e não receber espécie de dinheiro algum, que é escravidão. A Bíblia, ela não dá vazão à escravidão. Ela é contra a escravidão, você forçar alguém a trabalhar. É tão interessante que no Antigo Testamento, quando se tinha ali alguns escravos, esses escravos, o Senhor Deus fez leis em Levítico para que eles fossem beneficiados, justamente para que o escravo tivesse dignidade como qualquer outra pessoa. Porque a Bíblia, ela apresenta isso, ir contra a escravidão. É interessante que as demais nações circunvizinhas de Israel, como Canaã, Babilônia, Egito, eles escravizavam, eles entravam nas terras e escravizavam aquela sociedade. Já Israel, você não vê este comportamento de entrar em uma terra, entrar em um lugar e fazer aquele povo ser escravo. Você não vê isso na história de Israel, mostrando então que o Senhor, ele tem uma abominação a esse tipo de comportamento. Por quê? Porque isso menospreza, isso faz acepção de pessoas, e isso não é da vontade de Deus. Por que não? Porque todas as pessoas são iguais diante de Deus. Então, Deus sempre quer que todos se tratem da melhor forma. Por isso, o amor ao próximo é colocado também nas Escrituras. E quem tem amor ao próximo não vai fazer o próximo ser escravo. E Tiago está direcionando esta carta àqueles homens que tinham uma certa posição, até dentro da igreja ou até fora da igreja, mas para eles terem um outro comportamento, não de escravizar, mas de estender a mão. Por isso que ele diz aqui no verso de número 4, onde ele diz que o clamor dos trabalhadores foi ouvido pelo Senhor, ou seja, a indagação dos trabalhadores que oraram a Deus pedindo para o Senhor intervir naquela situação, porque eles trabalharam e não receberam, estas orações foram ouvidas. Olha que interessante, Tiago, ele coloca que a oração destes homens vai ser uma espécie de condenação para os ricos que maltratam as pessoas. E nós estamos hoje vivendo esses dias onde os homens poderosos, eles também fazem isso, eles massacram a sociedade menor, eles massacram as pessoas que são menos afortunadas, porque a questão é ter, e se não tem você, então não é nada. E nós vemos inúmeras pessoas na miséria, sem direito a nada, sem direito a receber nenhum benefício, mas o clamor dessas pessoas, a indagação dessas pessoas, a súplica dessas pessoas diária pelo alimento, pela vestimenta, pelo transporte, estão sendo ouvidas por Deus, e Deus não vai deixar isto
impune. É por isso que a Bíblia também diz: ai daquele que oprime, massacra o pobre, porque Deus ouve as orações feitas, aquelas orações que são feitas no momento da angústia, no momento da fome, no momento da nudez, no momento de uma necessidade. Estas orações são ouvidas e Deus vai usar isto para julgar os homens poderosos. Isto é a Bíblia que nos apresenta. A partir então do versículo 7, ele vai dar algumas orientações gerais sobre comportamentos, e nós temos do 7 ao 8 acerca da paciência. Ele fala para nós termos paciência aguardando a vinda de Jesus. Por isso ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Veja que Tiago ele coloca: vocês sabem que Jesus vai vir e Jesus vai colocar tudo em ordem. Então até lá, sede pacientes, aguentai firmes. Ele diz ainda: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então fortaleça o coração, sede paciente. O mundo ele vai indo de mal a pior, mas nós vamos fortalecendo o nosso coração, aguentando firme até a vinda de Jesus, porque a nossa esperança não está neste mundo, não está no sistema, não está no governo, a nossa esperança está no céu, e de lá virá o nosso socorro. O versículo 9 e o versículo 10, ele vai também dar outras orientações. A primeira é acerca das questões de se queixar uns contra os outros. Lembra que Tiago ele já trabalhou isso no capítulo de número 3, acerca das queixas, acerca das indagações, acerca de falar um contra o outro. Por isso ele deixa a orientação: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz já está à porta. Ou seja, não briguem entre vocês, não discutem entre vocês, mas esperem no juiz que há de se manifestar. Versículo 10, ele diz: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Ele então diz: olhe para o Antigo Testamento, veja os profetas, profeta Samuel, profeta Jeremias, profeta Isaías, profeta Daniel e demais profetas que tiveram inúmeras aflições, mas eles foram permanentes, crendo e aguardando a bendita esperança de se encontrarem com Deus, e de fato já estão lá com o Senhor. Então Tiago ele vai dando estas orientações finais, e ele então recita acerca de um homem. Ele vai dizer: ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ele então faz as pessoas lembrar de Jó. Jó sofreu, Jó passou por dificuldades em todas as áreas: espiritual, familiar e financeira. Mas ele foi paciente, ele aguentou firme até Deus virar o seu cativeiro, e ele teve tudo em dobro, diz as Escrituras, e mais do que isto, ele teve uma aproximação, contato mais íntimo com o Senhor. E ele então vai dar outras orientações acerca desta paciência, dizendo assim: irmãos, eu quero que vocês ajudem em oração aquele que está aflito. Então ele vai dizer: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Ele diz então para aproveitar a oportunidade. Se você está aflito, ore. Se você conhece que está alguém aflito, ore. Mas se você está feliz, se você está alegre, então cante louvores. Versículo 14, perdão. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite
em nome do Senhor. Então ele diz: se alguém está doente, faça campanhas de oração para que Deus possa curar estas vidas. E ele vai dizer: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16 ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então ele traz novamente esta lição maravilhosa de se agarrar na oração, de esperar na oração. Está alguém aflito? Ore. Está alguém doente? Ore. Está alguém passando por problemas? Ore. Por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Alguém cometeu pecado entre vocês, caiu na fé? Ore. Por quê? Porque a oração da fé salvará. Porque a oração feita por um justo pode em muitos seus efeitos. Então Tiago traz a memória para os irmãos que a oração é necessária em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todas as horas, em todos os momentos. E ele recita mais uma vez mais um do Antigo Testamento, dizendo: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não houvesse chuva, e não houve por 3 anos e 6 meses, não houve nenhuma chuva sobre a terra. Ele traz esta lição mostrando que Elias ele era comum, e Deus ouviu a voz de Elias. Então nós podemos também orar, porque Elias não tinha nada de especial, ele era um homem comum. Veja então como que o Tiago ele coloca isso para as nossas vidas, mostrando que a oração ela é necessária. E ele termina dizendo: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago ele deixa a última orientação para os irmãos, para eles lutarem por aqueles que se desviaram, por aqueles que desistiram da fé, por aqueles que abandonaram a carreira. Ele diz que aquele que conseguir fazer voltar um desses desviados vai conseguir receber de Deus bênçãos sobre bênçãos no mundo espiritual. Isto é interessante, isto é maravilhoso, porque nós devemos sempre prezar por aqueles que um dia foram de nós e hoje não estão mais conosco. Já creram no que nós cremos, já acreditaram no que nós acreditamos e desviaram, estão no mundo, estão perdidos. Nós devemos fazer essas pessoas voltar para os caminhos do Pai. Amém? Nós finalizamos aqui então esta carta tão rica, tão cheia de informação. Daqui a algum tempo nós retomamos esta carta para aprender, porque é muita coisa boa. Cada vez que você lê um texto, ela fala diferente conosco e nós aprendemos muito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, continue conosco, nos fortalecendo, nos ensinando, nos aprimorando e nos ajudando. Nós dependemos de Ti, Senhor. Venha abençoar as nossas vidas durante este dia, pois precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que você tenha um dia abençoado. E fica aqui a minha gratidão a toda a curtida e a todos os comentários e a todos que estão se esforçando pelo canal Reino Simples de Deus. Até o próximo vídeo.